se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. E se nos encontrarmos na próxima vida? Elias nasceu numa pequena cidade no interior do Brasil, cercado pelo calor do sol tropical e pelo cheiro doce das flores do cerrado. Sua infância foi marcada por tardes preguiçosas sob o céu azul, onde o canto dos pássaros misturava-se às histórias contadas pela avó, sobre amores e destinos que ultrapassavam o tempo. Ele sempre sentiu algo diferente, uma inquietude silenciosa, como se um pedaço de sua alma estivesse perdido em algum lugar distante, um pedaço que ele só poderia encontrar em sonhos ou no brilho de um olhar. Do outro lado do mundo, em Tóquio, Liam crescia entre arranha-céus e o ritmo frenético da cidade, aprendendo desde cedo a equilibrar tradição e modernidade. Suas manhãs eram preenchidas pelo aroma do chá verde e pelo som das conversas apressadas, mas seu coração guardava uma calma profunda, um anseio por algo além da rotina, um mistério que ela não sabia nomear. Embora separados por oceanos, continentes e culturas, ambos tinham em comum um sentimento que os unia silenciosamente, a sensação de que não estavam completos, que havia uma outra metade espalhada pelo mundo. Suas vidas pareciam desenhadas para se cruzar, embora o acaso parecesse conspirar contra essa união. Elias passava horas navegando pela internet, fascinado por línguas e culturas distantes, encontrando conforto em fóruns e chats onde vozes de terras longínquas ecoavam. Liam, por sua vez, encontrava nas redes sociais uma fuga da agitação diária, um espaço onde podia ser ela mesma, onde podia sonhar. Um dia, por obra do acaso ou destino, suas conversas começaram. Primeiro timidamente, com trocas sobre livros, música, e aos poucos, as palavras se tornaram janelas abertas para mundos que ambos ansiavam conhecer. As mensagens foram se tornando parte essencial dos seus dias. A distância se dissipava em cada palavra digitada, em cada sorriso compartilhado através da tela. Elias admirava a delicadeza de Liam, a forma como ela encontrava beleza em detalhes que ele jamais notaria. Liam, por sua vez, encontrava em Elias um porto seguro, alguém capaz de entender seus silêncios e medos. No meio das diferenças culturais e dos fusos horários, construíram um espaço próprio, um universo onde o amor começava a florescer. Porém, como as ondas que insistem em bater contra a rocha, as dificuldades também chegaram. As limitações físicas da distância e a complexidade das suas vidas tornavam cada encontro virtual uma luta contra o tempo e o destino. Com o passar dos meses, o vínculo entre eles se fortaleceu, trazendo esperança e medo em igual medida. Elias sentia a ansiedade crescer antes de cada mensagem, desejando que o tempo pudesse parar para que pudessem viver mais aquele instante. Liam, mesmo diante das responsabilidades familiares e do trabalho, fazia de tudo para responder, para manter viva a chama que começava a arder. Mas havia algo que ambos sabiam: o mundo real não era tão gentil quanto o universo virtual. A barreira que os separava não era apenas geográfica, mas também social, cultural e emocional. Entre a promessa de um amor impossível e o medo da solidão, eles continuaram a se encontrar naquele espaço digital, tentando construir algo que ultrapassasse os limites do tempo e da distância. Com o passar do tempo, as conversas entre Elias e Liam ganharam cores mais vivas, cheias de desejos contidos e sonhos compartilhados. Eles começaram a trocar confidências, medos, e até mesmo planos impossíveis para um futuro juntos. A conexão transcendia o simples papo pela internet, era uma troca profunda de almas que ansiavam por se tocar além das telas frias. Elias sonhava com o dia em que poderia atravessar o mundo para segurar a mão de Liam, sentir o calor do seu abraço e ver o brilho de seus olhos de perto. Liam, da mesma forma, imaginava as praias brasileiras, as festas coloridas, e a possibilidade de um amor que não precisasse mais ser virtual. Mas a realidade, como uma sombra insistente, começou a se impor. Famílias, obrigações e medos antigos ergueram barreiras quase intransponíveis. A comunicação, antes constante, tornou-se esporádica. Liam recebeu uma proposta de emprego que a faria mudar para uma cidade distante na China, enquanto Elias enfrentava dificuldades familiares que o impediam de viajar. O espaço que os unia foi diminuindo, as palavras diminuíram e as promessas de reencontro ficaram para trás, escondidas entre mensagens cada vez mais curtas. A distância, antes apenas física, tornou-se emocional.
Os dois se afastaram lentamente, sem perceber que cada pequeno silêncio estava esculpindo um abismo entre eles. Mesmo assim, não foi o fim. O amor continuava ali, escondido nas lembranças, nos pequenos gestos, nas músicas que ouviam e que os faziam lembrar um do outro. Eles continuaram a se encontrar em sonhos, em pensamentos fugidios, vez ou outra, nas redes sociais, com mensagens rápidas que falavam de saudade e esperança. Mas a vida seguiu seu curso. Ambos acabaram se casando, escolhendo outros parceiros, tentando construir famílias que preenchessem os vazios deixados pelo outro. Elias com Ana, uma mulher gentil que lhe deu carinho e estabilidade. Liam com Vei, um homem calmo que trouxe paz para seus dias turbulentos. Ainda assim, nos momentos mais silenciosos, o pensamento do outro retornava, como um sussurro impossível de ignorar. O amor deles não desapareceu, mas se transformou numa presença silenciosa, um misto de alegria e tristeza. Ambos sabiam que as escolhas que fizeram eram parte da vida, mas o destino parecia insistir em mantê-los ligados, mesmo que separados. As memórias dos dias felizes compartilhados virtualmente eram um conforto e uma dor. Na solidão das noites, Elias relembra o sorriso de Liam, e ela, no silêncio de um tempo, sente a mão dele segurando a sua. Essa conexão invisível e sustentava, mesmo quando o mundo lhes dizia que deveriam seguir em frente. O tempo continuou a passar, arrastando com ele as certezas e as dúvidas. Elias, agora marido de Ana, aprendeu a amar de uma forma diferente, buscando no cotidiano uma razão para sorrir e seguir em frente. Ana era seu porto seguro, a companheira que o apoiava e compreendia, mas ele sabia que dentro de si havia um espaço reservado para Liam, uma lembrança que nem o tempo poderia apagar. Liam, casada com Vei, vivia momentos de serenidade, ao mesmo tempo, de inquietação. A rotina e o conforto oferecidos pelo casamento eram necessários, mas seu coração ainda pertencia a Elias, mesmo que a distância e os anos insistissem em mantê-los separados. Nas raras vezes em que conseguiam trocar algumas mensagens, sentiam a intensidade de um amor que ultrapassava o tempo, como se a chama que os unia nunca tivesse enfraquecido. No entanto, as responsabilidades e a distância física tornavam impossível que pudessem se encontrar pessoalmente. Tentativas foram feitas, viagens planejadas, mas sempre surgia algo que os impedia de concretizar o sonho de estarem lado a lado. Essa batalha silenciosa era uma prova da força do sentimento que carregavam, uma esperança que resistia mesmo diante dos obstáculos mais duros. Cada despedida, cada até logo não dito, pesava em seus corações, mas também fortalecia a promessa de que um dia, de alguma forma, eles conseguiriam se reencontrar. Elias e Liam guardavam um segredo precioso, um amor que não precisava ser compreendido pelo mundo, apenas vivido por eles em seus corações. A saudade era a companheira constante, um fio invisível que os ligava apesar das circunstâncias. Mesmo vivendo novas histórias, o pensamento um do outro era um refúgio, uma âncora que os mantinha conectados ao que realmente importava. Porém, a vida seguiu seu curso inexorável. Ana adoeceu, e Elias dedicou todos os seus dias e noites a cuidar dela, deixando para trás os sonhos de um reencontro imediato com Liam. Do outro lado do mundo, Vei também enfrentou sua batalha contra a doença, e Liam esteve ao seu lado até o fim, aprendendo sobre perda e aceitação. Essas experiências dolorosas tornaram-se parte da história deles, marcando-os com cicatrizes que só o amor verdadeiro poderia curar. E, mesmo na tristeza, a conexão entre Elias e Liam permaneceu, forte e indestrutível, como um elo sagrado que nenhuma distância ou tempo poderia romper. Quando Ana faleceu, Elias sentiu que uma parte de si se despedaçava. A perda foi devastadora, um abismo profundo que o isolou do mundo e o mergulhou em um silêncio doloroso. Ainda assim, dentro daquele vazio, havia uma luz tênue, a lembrança de Liam, a promessa não cumprida de um amor que resistia às tempestades da vida. Do outro lado do globo, Liam enfrentava seu próprio luto pela morte de Vei. A solidão a envolvia como um manto pesado, e em seus pensamentos, o rosto de Elias aparecia com mais frequência, trazendo conforto e dor em igual medida. Foi nesse período que decidiram retomar o contato, desta vez com uma urgência silenciosa, como se soubessem que o tempo era curto e as chances raras.
As conversas retomaram com uma intensidade inesperada, repletas de memórias, arrependimentos e a esperança tímida de que ainda poderiam viver o amor que a vida lhes negou. Planos foram feitos para que Elias viajasse à China, e para que Liam pudesse visitar o Brasil. Mas o destino, sempre caprichoso, continuou a interferir. Antes que pudesse embarcar, Elias recebeu a notícia do acidente vascular cerebral de Liam. O choque e o desespero paralisaram, e ele se viu impotente diante da distância e das circunstâncias. As conversas que antes eram diárias se tornaram mensagens breves, cheias de ansiedade e tristeza. Quando Liam faleceu, a dor foi avassaladora. Elias, agora velho e cansado, sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava. As promessas feitas, os sonhos acalentados, tudo parecia se perder no vento, deixando apenas um vazio impossível de preencher. Mesmo assim, ele guardou na memória o amor que compartilhara, uma chama que resistiu até o fim, mesmo quando a vida lhes negou a felicidade plena. Nos anos que se seguiram, Elias viveu imerso nas lembranças, encontrando no passado um refúgio e uma razão para continuar, mesmo quando o futuro parecia sem sentido. Sua saúde enfraqueceu, e ele partiu cerca de 30 anos depois de Liam, levando consigo a certeza de que havia vivido um amor verdadeiro, ainda que incompleto. A morte não foi o fim para Elias e Liam. Seus espíritos, libertos das amarras da carne, encontrarão-se num lugar onde o tempo não existia, onde as dores e as distâncias não tinham vez. O paraíso, um espaço de paz e luz, acolheu-os com braços abertos. Lá, eles puderam finalmente olhar nos olhos um do outro sem a barreira das fronteiras ou do destino cruel. O amor que os unia, tão forte e resistente, brilhou como nunca antes, iluminando cada canto daquele novo mundo. Nesse encontro eterno, prometeram um ao outro que, não importa quantas vezes fossem separados na terra, continuariam a se encontrar naquele lugar sagrado. Mais que isso, fizeram um pacto para que seus espíritos tentassem, a cada nova vida, reencontrar-se e viver o romance que lhes fora negado nas existências passadas. Era uma promessa de eternidade, de um ciclo infinito de encontros e despedidas, onde o amor jamais morreria, mas renasceria sempre renovado. O paraíso tornou-se o palco dos seus votos imortais, o espaço onde podiam planejar um reencontro que transcendesse a realidade. Lá, eram livres para sonhar, para esperar, para se preparar para o próximo capítulo da história que nunca terminaria. A dor do passado se transformou em força e esperança, e o amor que antes era restrito a fragmentos de tempo e espaço, agora era infinito e absoluto. Assim, a cada novo ciclo, Elias e Liam nasceram em mundos diferentes, encontrarão-se em novas formas e viveram novas histórias, sempre com a marca do amor que os unia. O ciclo de encontros e desencontros continuava, como uma dança cósmica entre o céu e a terra. Em cada vida, tentavam superar os obstáculos que antes os separaram, aprendendo, crescendo, amando com ainda mais intensidade. Era um processo de evolução, onde cada erro e cada acerto moldava o destino dos dois amantes eternos. Eles viviam as alegrias e dores de vidas diferentes, às vezes se aproximando, às vezes se afastando, mas sempre ligados por um fio invisível que os puxava um para o outro. Em cada reencarnação, o amor se renovava, tornando-se mais forte, mais profundo, mais verdadeiro. A conexão espiritual que tinham transcendia o tempo e o espaço, e nenhum evento terreno poderia desfazer o laço sagrado que os unia. Este ciclo sem fim era também uma lição, um convite para que entendessem o valor do amor verdadeiro, da paciência e da esperança. No reencontro final, aquele que ainda estava por vir, eles saberiam que nada mais poderia separá-los. Até lá, seguiriam vivendo suas vidas, com a certeza de que o amor sempre os encontraria, independentemente das voltas que o destino desse. Hoje, enquanto você lê esta história, Elias e Liam já podem estar se encontrando em algum lugar do mundo, ou talvez em outro plano de existência, reiniciando mais um ciclo dessa trajetória sem fim. Eles nos lembram que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, que o tempo e a distância são apenas testes que fortalecem o coração. Que mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode ser renovada e que, no fundo, somos todos parte de uma história maior, uma dança eterna de almas. Neste Dia dos Namorados, esta história nos convida a refletir sobre as conexões que ultrapassam o visível, que vivem nas entrelinhas do destino e nas profundezas do coração.
Um amor que não se limita a uma vida, mas que atravessa séculos e mundos, nos mostrando que o verdadeiro encontro está além da matéria, nas promessas feitas no silêncio da eternidade. Que possamos celebrar não só os amores presentes, mas também aqueles que permanecem vivos em nossa memória e em nossos sonhos, esperando para se manifestar de novo. Elias e Liam são a prova de que o amor pode ser infinito, que vale a pena esperar, lutar e acreditar. Que mesmo em meio às dores, existe uma luz que nunca se apaga. Que cada ciclo é uma nova chance, uma nova oportunidade de viver o que o coração deseja de verdade. E que, no fim, o amor é a força que nos une, que nos guia e que nos faz humanos. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias emocionantes à tona, explorando os laços que nos conectam além do tempo e do espaço. https://apoia.se/aleatoriode. Feliz Dia dos Namorados! Que o amor que você vive hoje seja tão eterno quanto o de Elias e Liam.